Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, boletim especial. Afinal de contas, hoje foi feito o decreto, né, o 12.138 pelo governo federal, no Diário Oficial da União. Esse decreto ele regulamenta aquela medida provisória, a 1247, que trata aí da dívida, do endividamento dos produtores rurais lá do Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, houve um descontentamento generalizado por conta dos produtores, principalmente em função das medidas que tinham sido divulgadas, mas eram medidas ainda que precisavam, obviamente, dessas regulamentações para entender passo a passo o que poderia ser benéfico ou o que poderia de fato ajudar o produtor gaúcho. E hoje essa regulamentação foi divulgada oficialmente. O que será que aconteceu? Qual a leitura dessa divulgação? É por isso que nós convidamos o Luiz Fernando Pires, assessor da presidência lá da Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, que está encabeçando aí o movimento lá no Rio Grande do Sul e principalmente discutindo aí com o governo as medidas para saber deles o que eles acharam aí desse decreto. Luiz, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender, e principalmente nesse momento delicado que o agronegócio gaúcho vem passando aí, entender o posicionamento de vocês, né? Afinal de contas, num primeiro momento, a medida provisória me pareceu bastante complicada de ser executada, mas que dependia ainda dessa regulamentação. Veio a regulamentação e aí confirmou o que vocês imaginavam, melhorou a situação, enfim, quais os pontos positivos e negativos aí dessa regulamentação? Conta pra gente, Luiz. Boa tarde, Alexander, boa tarde a quem está nos acompanhando pelas notícias agrícolas. Obrigado para, mais uma vez, dar a oportunidade de nós aqui do Rio Grande do Sul apresentarmos a situação que nós estamos passando aqui no nosso estado. Infelizmente, eu quero dizer que achar pontos positivos no decreto e na medida provisória é quase que uma tarefa impossível, né? Porque realmente ficou muito aquém daquilo que o nosso estado e os nossos produtores rurais precisam e necessitam. O decreto que foi publicado no Diário Oficial hoje, o 12.138 de 24, que regulamenta a medida provisória 1247, que trata das dívidas agrícolas em virtude das enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ele trouxe, primeiro que trouxe um prazo de alongamento menor que o Manual do Crédito Rural. Trouxe um prazo de alongamento em até 4 anos, sendo que o Manual do Crédito Rural fala em 5 anos. Então, esse é um ponto que nós devemos considerar. Sendo que o pedido da Farsul, o pedido nosso, que foi apresentado ao governo no dia 7 de maio, ou seja, há 100 dias atrás. Nós estamos há 107 dias discutindo que o governo sabe a situação do nosso estado, dos nossos produtores rurais. Ele pediu o quê? Um prazo de 15 anos, 2 anos de carência e prazos e juros de 3% ao ano. Esse era o nosso pedido. Era uma linha especial, onde o produtor pudesse acessar e fazer, então, através dessa linha especial, com esse prazo, a solução e organizar a discussão do seu passivo, algo que não aconteceu. O governo apresentou, então, uma medida provisória, primeiramente direcionada a essa questão dos produtores, né? Depois vai ter uma outra MP, que foi falada, inclusive, hoje, numa audiência pública da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, liderada pelo deputado Marcel Van Hatten, cujo relator é o deputado Pompeu de Matos, que vai vir uma nova MP depois para as cooperativas. Então, criando divisões e burocratizando. Nessa medida provisória, e hoje regulamentada por decreto, ficou muito claro a gincana burocrática por trás da medida provisória e do decreto para o produtor poder acessar, aqueles que tiverem forma de acessar alguma coisa em relação ao recurso que está sendo disponibilizado lá. Primeiro que eles consideram o passado. Eu quero destacar 3 pontos da medida provisória e do decreto que não atendem à realidade do nosso produtor. É importante contextualizar que o nosso problema não vem apenas das enchentes, das enxurradas. Vem também em virtude das 2 grandes estiagens, em alguns casos 3 estiagens do passado. Então, o nosso endividamento é algo que vem do tempo. E não foi considerado, então, o período das estiagens. O período considerado na MP e que está regulamentado pelo decreto
apenas considera o período de abril e maio de 24, ou seja, da safra de verão de 23, 24, né? Então fica de fora as frustrações dos anos anteriores e é uma proposta nossa, inclusive tem emendas parlamentares nesse sentido para modificar posteriormente essa medida provisória que não atende esse período anterior, que é um problema muito sério de endividamento do nosso grupo. O segundo ponto é a questão da gincana burocrática. Nessa medida provisória, no decreto, eles colocam quem teria acesso a essa questão de algum abatimento ou da renegociação. São produtores com perdas acima de 30%, né? Que daí, no caso do custeio, quem quiser liquidar teria um desconto de 30%, limitado a 20 mil por mutuário, isso é importante ressaltar, ou seja, não é por operação, é por CPF, então ele tem um desconto de 30%, mas é limitado ao valor de 20 mil. E quem quiser prorrogar, o desconto é de 24%, limitado a um valor de 16 mil. Isso estou falando para custeio. E quem se encaixa seria aqueles na questão do Pronaf e do Pronamp, tá? Além disso também para custeio, tá? Isso só corrigindo aqui um detalhe, ó. Nessa primeira apresentação minha é quem não tem o laudo, tá? É com uma declaração pessoal de perdas validado. Isso é outro detalhe, ó, validado pelo Conselho Municipal que vai dizer se está de acordo ou não. Ou seja, tem essa gincana burocrática de documentos a serem apresentados num Conselho Municipal. Quem teve perdas de 30 a 60% vai ter que passar por esse Conselho Municipal. E quem teve perdas acima de 60% foi instituído pelo decreto uma comissão especial estadual. Vai ser montada por representantes do Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Rural, né, e pelo Ministério da Fazenda. Mas eu quero continuar aqui na questão ainda do decreto. Quem apresentar o laudo que teve perdas acima de 30% até 60%, vai ter um desconto de 50% limitado. Esse é o detalhe, tudo é limitado. Então, falo 50%, mas o valor, na verdade, máximo que pode ser descontado é de 25 mil por CPF, você por mutuário, não por operação, tá? E é para quem for pagar, liquidar, né? Quem for, e a maioria não tem dinheiro, né? Quem for, então, parcelar, né? O desconto é de 40%, limitado a 20 mil por mutuário. Investimentos, tá? Investimentos, então, para quem não apresentar o laudo técnico, também tem que passar pelo Conselho Municipal, com perda de 30%, desconto de 30% limitado a 5 mil por mutuário. Tá? E quem for parcelar nesses 4 anos está proposto, desconto de 24% para prorrogação, limitado a 4 mil por mutuário. Também na questão do investimento, com quem quiser quem apresentar o laudo técnico das perdas. Desconto de 50%, limitado a 15 mil por mutuário, e quem for parcelar, ou seja, prorrogar, desconto de 40%, limitado a 12 mil por mutuário. E quem tiver perdas acima de 60%, né, que vai ter que passar pelas análises da Comissão Especial de Operações do Crédito do Rio Grande do Sul, e aqui entra custeio, investimento e tudo, será um desconto de até 120 mil por mutuário, tá? Então fica bem claro essa questão em relação a esse ponto aqui. Ô Luiz, é aquela questão das pessoas que tinham Proagro ou cobertura de seguro, essas pessoas também ficaram fora. Exatamente. Quem já teve, e nós conhecemos, né, como é que funciona a questão do Proagro. Então, mais uma questão que cai por terra. Porque automaticamente quem tem Proagro tem algum tipo de seguro, né? E já acionou o seguro. Então, segundo a medida provisória 1247, quem já acionou o seguro e teve retorno do seguro, algum tipo de retorno, não pode usar desses mecanismos aqui que estão colocados pela medida provisória. Então, Nem fica para ter, bem claro isso. nem para ter desconto e nem para prorrogar, se precisar. Exatamente, não tem. Quem já usou a questão do seguro não tem direito. Então, seria para quem não se encaixa nessa questão de ter usado o seguro. Seria apenas para esses produtores. E eu queria colocar também o seguinte, que é ficar bem claro, ó, somente entra nessa renegociação, entre aspas, né? Ou nessas amortizações, também coloco entre aspas, é tudo limitado,
o custeio de juros controlados, ou seja, aquele crédito que nós adquirimos para custeio ou investimento com juros controlados. Não se encaixam os juros livres, aqueles que a gente pega e negocia diretamente com o banco. Então, também é bem restrita essa questão. Então, na verdade, eu destaquei esses 3 pontos da questão de ser apenas juros controlados, quando, na verdade, nós sabemos que a grande maioria do dinheiro anunciado pelo Plano Safra são juros livres, ou seja, são aqueles juros que o produtor negocia diretamente com a instituição financeira. Uma gincana burocrática, que não sabemos como é que vai ser a morosidade, se vai dar certo. E a questão também do período, que não pega o período passado, pega apenas o período das cheias das estiagens desse ano. E os valores, com todo respeito aí, se é que podemos ter respeito, já que estamos enrolando há 107 dias, né, ficou muito aquém daquilo que o Rio Grande precisa. E aqui no nosso estado, e o amigo conhece muito bem, quem está nos acompanhando também sabe, que o nosso estado é um estado agrícola. Mais de 40% do nosso PIB, que é a quarta economia do país, vem do campo. E se nós queremos reconstruir, reerguer o nosso estado do Rio Grande do Sul, passa também por auxiliar os produtores rurais, que se não vier, e não é isso que está aqui, essa medida provisória, esse decreto não servem para nada. Tá? Se não vier algo efetivo, concreto, muita gente não vai ter condições de plantar a próxima safra, e isso vai inviabilizar o retorno a pleno das atividades do nosso estado. Ô, Luiz, Portanto, mas me parece meio óbvio aí que não vai dar tempo, Luiz. A gente já está praticamente a um mês Não, vocês aí no Rio Grande do Sul plantam um pouquinho mais tarde, né? Mas vamos imaginar que é 45, 60 dias aí do início da safra. Será que vai dar tempo de comitê aprovar ou desaprovar? Quem pode, quem não pode ter acesso aí aos benefícios, enfim, é muito burocrático para pouco prazo, né? perfeito, perfeito. É exatamente isso. Até porque nós temos janelas de plantio e a gente falar, mas é o que nos parece, tá? Eu estou dizendo que o sentimento, até eu falar como o Luiz Fernando, o sentimento é que eles estão apenas ganhando tempo e nos enrolando mesmo. Porque agora, eu sou de São Luís Gonzaga, né, nessa região das Missões lá. E lá o plantio do milho, por exemplo, ele começa agora a partir do dia 15 de agosto, então já é logo ali. Ou seja, depois de amanhã já começa o plantio do milho, né, que a gente planta principalmente nas áreas onde são áreas irrigadas, né. Depois, em janeiro, a gente planta o soja safrinha. Então, na verdade, já está começando. E esse produtor que está com dificuldade, ele tem que ter justamente um retorno em relação a esse ponto. A cultura do arroz, por exemplo, já começa também ali na metade de setembro já. E início de outubro já começa efetivamente os plantios da soja. Então, realmente, eu estou com a tua análise. Eu acho que não vai dar tempo, eu acho que eles estão nos enrolando. E o governo, obviamente, para justificar, para dar tempo de renegociar com o banco e tal, também falou, através, não está escrito isso ainda, né? Mas foi dito hoje nessa audiência pública que eu relatei da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, através de uma participação virtual do ministro Carlos Favro da Agricultura, que vai ser prorrogado aquele prazo que vence agora 15/8 em relação às dívidas dos produtores rurais, todas elas para 15/9, ou seja, vai ser prorrogado por um mês. E para dar tempo dessa questão da gincana burocrática dos documentos, tanto na questão da comissão municipal que vai analisar os documentos, como na comissão essa estadual, que na comissão municipal, para quem teve perda acima de 30%, o prazo vai ficar 15/10, né, para começar a pagar as parcelas, e para quem teve perdas acima de 60%, 15/11, tá? Então, foi dito isso pelo ministro Carlos Favro, além de que eles vão encaminhar um PLN, né, para o Congresso para retirar as restrições de negativação dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Tá? Então, É, isso foi anunciado hoje. Mas são medidas paliativas que não resolvem nada, apenas se dá tempo aí para o produtor continuar sofrendo, mas se não vier algo concreto, com dinheiro na veia, que o produtor tenha acesso, como era o pedido nosso inicial, uma linha especial lá para o produtor poder retirar sem ter toda essa gincana burocrática, não vai resolver. pois é, Essa é a porque realidade. a leitura que a gente faz é que vai existir uma
prorrogação das dívidas, mas isso não dá garantia que o produtor vai ter acesso a novos créditos, dá? Não dá, exatamente isso. Por isso que o pedido nosso era uma linha especial. Pensa comigo, Alexander, e quem está nos acompanhando. O produtor que teve perdas por duas estiagens, já tinha renegociado com o banco, inclusive, alguns deles através do próprio Manual do Crédito Rural, já vinha com peso, né, de duas estiagens, com compromissos já para agora. Aí veio, nesse caso específico agora, essa enchente, essas chuvaradas que também teve novas perdas em relação a esse produtor. Então esse produtor já está com 3 safras atrasadas. 4 anos para ele não resolve nada, né? Sem falar que é isso que tu disse, esse abatimento tão pequeno e, e a quem não está no Pronaf, no Pronamp, ou quem já acessou a questão do seguro, já não pode usar também. Então ele está por conta e risco à mercê e sem condições nenhuma de viabilizar, né? E tinha que ter algo a longo tempo, tipo uma securitização, algo de 15 anos, para aí sim ele poder ir produzindo e ao longo do tempo ele ir amortizando aos poucos essa questão do passado dele, o que não está contemplado até o presente momento. E pensando na proposta de vocês de uma linha de crédito aí, uma linha de financiamento, o produtor poderia pegar esse dinheiro para usar nas prioridades que ele tem ali na propriedade dele, né? Exatamente o que ia ser? O produtor ia pegar esse recurso, né, ia honrar esses compromissos, né, do passado, ia equacionar, renegociar com o banco, né, para pagar um pouco, ia amortizar tudo isso também já ao longo do tempo, que seria 15 anos, então ele ia recomeçar a vida dele de uma forma muito mais tranquila, né, sabendo que o juro seria de 3%, e o passado dele, através dessa linha especial, ele ia poder equacionar. Essa era a ideia nossa. Era algo tranquilo para todos os produtores rurais terem acesso nesse sentido. Então era isso que nós estávamos buscando. Bom, Luiz, já deu para entender que não era o que vocês queriam, muito menos vai mudar ou vai ajudar o produtor aí do Rio Grande do Sul a sair desse imbróglio aí. E agora, Luiz, o que, que pode acontecer? Como é que estão as negociações? O governo já entendeu que essa medida provisória não vai funcionar? Enfim, como é que está sendo esse diálogo hoje com o governo? Bom, o nosso presidente, o Gedeão Pereira, juntamente com o economista Antônio da Luz, o pessoal das demais entidades, o SERGS, FETAG, cerealistas, né, as cooperativas e também o pessoal ligado ao movimento SOS Agro, ao movimento de base, que tem feito as manifestações aqui no Rio Grande do Sul, estão em Brasília. Participaram dessa audiência pública hoje na comissão externa, né, e logo após a reunião estão indo, devem estar reunidos nesse exato momento, com o ministro Carlos Favro da Agricultura, para debater e dialogar essa medida provisória que não nos atende. Então, para ver se vamos construir uma nova medida provisória, se vamos, enfim, buscar ainda alguma alternativa junto ao governo federal. Então, nesse exato momento, eles estão em Brasília tratando desse tema. Paralelo a isso, né, o Congresso Nacional está com essa medida provisória que é insuficiente e já apresentou as emendas, inclusive muitas com sugestões das entidades, inclusive nossa da Farsul, ao texto legal, para que possa então corrigir as distorções e obviamente que nosso pedido é que se agilize através dos presidentes das casas a votação dessa medida provisória para que efetivamente ela possa então ser algo que nos atenda, né? Esse é o pedido nosso para os parlamentares. E também, nesse mesmo sentido, tem o PL 1536 de 2024, de autoria do deputado Tenente Coronel Zucco, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, né, por 503 votos, isso é importante ressaltar, e que está no Senado Federal, que é muito melhor que a medida provisória apresentada pelo governo. Então, nós estamos, para transmitir aos nossos produtores que estão acompanhando e que estão aflitos, esperando algo, nós estamos agindo, tentando agir, né, junto com o atual governo, para que venha algo efetivo, né? Então, a turma está reunida nesse momento com o ministro Carlos Favro,
E, em paralelo a isso, junto aos nossos parlamentares, junto à própria CNA, a Frente Parlamentar Agropecuária, tentando agilizar, então, as apreciações dessa medida provisória para que as emendas sejam acatadas e inseridas, né, para que, de fato, ela se torne lei e vire algo que realmente atenda os anseios dos produtores rurais, ou que se aprove o projeto de lei 1536, repito, do Tenente Coronel Zuco. Então, são essas ações que nós estamos trabalhando nesse momento. E qual que é a mais plausível, na sua opinião, na opinião de vocês aí na Farsul? A melhor seria o governo apresentar uma nova medida provisória, tratando do endividamento. Essa que ele trata especificamente da questão das enchentes, que não nos atende, né, dos problemas, e traga uma específica para o Rio Grande do Sul, tratando do endividamento com essa linha especial que eu falei. Essa seria o ideal, né? O ideal seria uma nova medida provisória. Mas em não saindo isso, até porque, repito, são 107 dias de muita conversa, muita publicidade e nada efetivo, produtor rural abandonado e o Estado do Rio Grande do Sul abandonado pelo governo federal. Então a gente tem que ir trabalhando já com o plano B e C, que é junto ao Congresso, né? Mas aí tem os prazos regimentais, tem toda a questão interna do Congresso, mas a gente entende, e é um sentimento também nosso da casa, que os deputados gaúchos e os deputados dos demais estados estão sim sensíveis ainda ao estado do Rio Grande do Sul, diferentemente do governo federal. Então, embora o ideal seja o governo apresentar uma nova MP, parece-me que o mais possível é o Congresso agir de forma mais rápida e eficaz. Muito bem, porque o tempo está correndo, a safra está chegando, enfim, precisa aí efetivamente ter uma solução para essa questão e principalmente o produtor gaúcho precisa fazer parte aí da produção brasileira de novo, voltar a produzir, voltar a entregar aí os seus produtos para o bem do Brasil, para o bem de quem compra os produtos do Brasil lá fora, enfim, a produção não pode parar, né, Luiz? Perfeito. A análise de vocês é perfeita, é a mesma análise nossa, né? A gente tem esse entendimento bem claro em relação a isso. É uma falta de respeito. Eu até estou cuidando aqui para não me exceder, porque realmente a gente está meio indignado, e essa é a palavra, nós estamos indignados com a omissão e com a falta de sensibilidade por parte do governo federal até o presente momento, né? Porque realmente são 107 dias de muita conversa, anúncios, né, publicidade, que se criou até um ministério especial, extraordinário, para cuidar aqui, através do ministro Paulo Pimenta. E em relação ao agro, aos produtores rurais, que eu repito, é mais de 40% do PIB do Rio Grande do Sul, nada foi feito, a não ser essa questão de prorrogar as parcelas vincendas e a vencer, né? O resto, o que existe hoje e nada é praticamente a mesma coisa. Então, está muito aquém, está difícil, nosso povo está sofrendo na ponta, tem gente passando dificuldade, tem gente depressiva, tem gente que não sabe o que fazer, né? E eu repito, a gente não está pedindo anistia, nós estamos pedindo alongamento, uma linha especial, para que o Rio Grande continue, e se falem que o Estado do Rio Grande do Sul tem um papel importante na economia brasileira, e de fato é a quarta economia do país, né? Tem que ter um olhar diferenciado para o momento de extrema dificuldade que o nosso Estado passa. E até agora, eu repito, por parte do governo federal, em relação ao agro, a ação concreta é zero ou igual a zero. Mas pelo que eu acompanhei, a mobilização continua, né? Enquanto estava a audiência pública acontecendo em Brasília, produtores mobilizados também em todo o Rio Grande, né, Luiz? Muito importante esse comentário, até foi uma falha minha. Quero agradecer aos produtores rurais do Rio Grande do Sul inteiro, que têm participado, têm se mobilizado, estiveram nos eventos em Cachoeira do Sul, em Rio Pardo, na semana passada aqui em Porto Alegre, inclusive muitos deles vindo de forma ordeira, pacífica, com tratores participando, que estão mobilizados nos seus municípios, né, seja nos trevos de acesso à cidade, tudo de forma ordeira, sem trancamento de rodovias, mas que estão sim, e isso é importante ressaltar, que estão sim perdendo a paciência. E os nervos, você sabe, os compromissos vão vindo, o tempo, a janela de plantio está chegando e precisa de respostas, né? Até agora, infelizmente, não tem respostas. Então, a gente quer agradecer muito os nossos produtores rurais que têm se mobilizado, participado de forma ordeira e pacífica, mas que eles precisam sim de um retorno. E se não vier esse retorno, a gente não sabe como vamos continuar, ou melhor, muitos deles, repito, vão ter que, infelizmente, abandonar a atividade. E isso aí para reconstruir um estado que é agro
produtor abandonar a atividade não é o caminho que qualquer governo queira, ou ao menos se pensa que queira que aconteça, né? É isso aí. Luiz Fernando Pires, obrigado pela participação conosco, pelos esclarecimentos aqui para a nossa audiência. A gente continua conectado com vocês aí no Rio Grande do Sul. Qualquer informação nova, por favor, nos repasse aqui para que a gente possa divulgar essa informação para os outros estados brasileiros e até para o mundo. Tá certo, Luiz? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e quero dizer aos nossos produtores rurais que sim, a nossa turma está mobilizada. Hoje o caminho é Brasília, é lá que se decidem essas questões e esperamos que com essa turma de peso que está em Brasília lá, aliado aos parlamentares gaúchos, inclusive hoje vai ter uma coletiva de imprensa lá no Salão Verde da Câmara dos Deputados com a presença do governador do estado, que de fato venha algo que atenda aos anseios dos nossos produtores do nosso estado, porque infelizmente não é o que está acontecendo por parte do governo federal. Muito bem, estamos de olho aqui também no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Luiz Fernando Pires, assessor da presidência da Farsul, aqui com a gente. Obrigado e volte sempre, Luiz. Um abraço. Valeu. Tá aí Luiz Fernando Pires, lá da Farsul, traduzindo um pouquinho mais sobre a regulamentação da medida provisória que saiu hoje através de um decreto do governo federal. Enfim, essa regulamentação acabou só, segundo aí o Luiz Fernando, confirmando aquilo que já se imaginava, uma burocracia imensa que não vai resolver em nada a situação do produtor gaúcho. Pelo contrário, precisa ter fôlego para continuar produzindo. E são vários detalhes aí que colocam limitações importantes no desenvolvimento da atividade e na iniciação mesmo aí de uma nova safra que está por vir, com produtores bastante comprometidos e endividados. A grande interrogação é se o Rio Grande do Sul vai ter fôlego para avançar aí nessa próxima safra. Vamos aguardar para ver, e aqui o Notícias Agrícolas fica de olho nas informações para trazer sempre para você a melhor informação do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.